A tela do PowerPoint está compartilhada aí para vocês? Apareceu? Para mim, não estou vendo aqui, não. Não, né? Aqui também não, professor. Deixa eu botar de novo. Apareceu aí para vocês? Apareceu. Então, vamos lá. Então, hoje nós vamos falar sobre derivadas de funções logarítmicas. Então, a derivada de um logaritmo, então, a derivada de log de x na base b, é dada por esse resultado aqui. Então, se eu tenho log de x na base b, se eu quero fazer a derivada, o resultado é 1 sobre x ln de b. Para quem não lembra, ou ainda não ouviu falar sobre essa função ln, ln significa logaritmo natural, ou seja, é o log ln de b, é a mesma coisa que ser log então, ln de b é a mesma coisa que ser o log de b na base e. Então, log de b na base e significa ln de b, significa logaritmo natural, ou seja, esse é aquela constante de Euler que é 2,7, por aí vai. Então, nós temos isso aí. Acho que tem a demonstração aqui. Demonstração. De onde veio que a derivada de log de x na base b é 1 sobre x ln de b. Então, se eu faço y igual a log de x na base b, e eu quero a derivada de log de x na base b, significa que eu quero a derivada de y. Então, e lá do ensino médio, a gente aprende que para que uma função log de x na base b seja igual a y, isso só é verdade se x for igual a b elevado a y. Isso é a definição de logaritmo, né? Lá do ensino médio. Então, log de x na base b é igual a y, isso só é verdade se x for igual a b elevado a y. Então, da definição de logaritmo, eu tenho isso aqui. Para isso acontecer, isso tem que ser verdade. E como eu quero y', ou seja, eu quero a derivada de y, eu vou derivar isso aqui implicitamente. Então, derivando implicitamente, derivando essa equação implicitamente em relação a x, obtemos o seguinte. Então, a derivada de b elevado a y, isso aí a gente já viu, tem o que, um mês, eu acho, que a gente viu essa derivada. Então, a derivada de b elevado a y é b elevado a y ln de b. Mas como y é uma função de x, então, a regra da cadeia, deriva a função maior, que é a potência, é a exponencial, né? b elevado a y, ln de b, vezes a derivada do argumento. O argumento é y, vezes dy dx. Ou seja, sempre que tem a derivada de uma função implícita, sempre aparece y'. Isso aqui é como se fosse y', né? Então, a derivada de b elevado a y é b elevado a y ln de b vezes y'. E a derivada de x é 1. Normalmente a gente acaba esquecendo isso aqui, porque a gente aprendeu isso aqui na mesma aula que a gente aprendeu a fazer essa derivada. A derivada de e elevado a x. A derivada de e elevado a x é o próprio e elevado a x. Porque a gente substituiu o b, que era um número qualquer, por um número específico. Esse é. Então, mas se eu não sei que esse é um número específico, é a constante de Euler, a derivada para um b qualquer, a derivada de b elevado a x, é dado por b elevado a x ln de b. Quando a gente troca esse b por e, pela constante de Euler, então, observe, esse b é o e, e esse b é o e.
E ln de E é 1. Isso aqui é 1. Porque essas funções são funções inversa. O ln é uma função inversa de E. E é função inversa de ln. Então, ln de E é 1. Então, por isso que a derivada de E elevado a x é o próprio E elevado a x. Mas veio dessa definição maior aqui. É porque a gente acaba esquecendo dessa definição porque a gente usa pouco essa derivada, a gente usa mais essa. Então, derivada de B elevado a Y é B elevado a Y ln de B, vezes Y', igual a derivada de x é 1. Continuando, assim nós temos que dy dx, ou seja, y', nada mais é do que 1, passo tudo isso aqui dividindo, né? Está multiplicando com dy dx, passa dividindo. Nada mais é do que b elevado a y ln de b. Como b elevado a y é x, substituir no lugar de b elevado a y por x. Então, a derivada de log de x na base b resulta em 1 sobre x ln de b, como foi dado aqui. Então, está aí a demonstração de onde vem essa definição. A derivada de log de x na base b é 1 sobre x ln de b. Se pusermos no lugar de b do mesmo jeito que a gente fez lá com a exponencial, se a gente faz isso com o logaritmo, no lugar de b coloca na fórmula 1, então o fator ln de b, no lado direito, torna-se ln de E, que é igual a 1. E obtemos a fórmula para o logaritmo natural, né, que é ln de x. Então, se eu quero a derivada de ln de x, nada mais é do que 1 sobre x, né, que eu peguei da fórmula maior, né? Então, eu tinha que a derivada de log de x na base b era igual a 1 sobre x ln de b. Então, eu tinha essa fórmula maior, que a gente acabou de demonstrar. Se no lugar de b eu coloco E, então aqui eu vou ter, no lugar de b, eu vou colocar E, então eu teria log de x na base E. E log de x na base E nada mais é do que ln de x, porque log na base E é ln, é logaritmo natural. E isso seria igual a 1 sobre x ln de E. E ln de E é 1. Por isso que o resultado da derivada do ln de x, né, que é o log de x na base E, então a derivada de ln de x nada mais é do que 1 sobre x. Então, está aí. Então, nós temos essa derivada aí. Então, do mesmo jeito que a derivada é bem simples, a gente viu no instante, a gente já vem fazendo há bastante tempo, né? Essa derivada é bem simples, que é o próprio E elevado a x. A mesma coisa para a derivada de ln de x. Também é bem simples, é 1 sobre x. Então, são duas derivadas bem simples e bastante usadas. Tanto a do exponencial, derivada de E elevado a x é o próprio E elevado a x, e a derivada de ln de x é 1 sobre x. Exemplo. Agora eu quero calcular a derivada de ln de x elevado a 3 mais 1. Então, observe que agora eu vou usar a regra da cadeia, porque é uma função dentro de outra função. Olha. Antes aqui tinha x. Agora eu tenho isso aqui tudo. Então, a derivada vai ser y' vai ser deriva a função maior, que é ln, né? Então, derivada de ln é 1 sobre o x, né? No caso, todo o argumento. Então, 1 sobre o argumento, x3 mais 1, vezes a derivada do argumento. Então, vezes a derivada de x3 mais 1. Então, vou botar aqui, vezes a derivada de x elevado a 3 mais 1. Vezes essa derivada. A derivada de 1 é 0, a derivada de x elevado a 3 dá 3x ao quadrado. Então, vezes 1, resultado, 3x ao quadrado sobre x3 mais 1.
Então, bem simples, bem fácil. Então, soube fazer a derivada de ln de x, que é 1 sobre x, você sabe fazer as outras derivadas de outras funções que seja outra coisa no lugar do x. Então, qualquer derivada de ln é 1 sobre o que está dentro, o que está aqui, no lugar do x. Então, ln de x é 1 sobre x. Ln de outra coisa é 1 sobre essa outra coisa, vezes a derivada dessa outra coisa. Então, vezes a derivada do que está aqui. Então, a derivada de 1 é 0, a derivada de x3 é 3x2. Então, está aí. 3x2 sobre x3 mais 1. Simples, pessoal. Entenderam como é que faz? Sim ou não? Faz o exemplo 2. Tentem fazer vocês. Derivada do ln de seno de x. Bora. Meio minuto para vocês fazerem. Caneta, lápis, papel na mão, rapidão. Alguém já tem o resultado? Bora, pessoal. Vamos participar. Abre o microfone e fala aí. Qual é a derivada de ln de seno de x? Acabou o tempo. A mesma coisa, a regra da cadeia, né? Então, a derivada vai ser... Então, eu tenho ln do seno de x, eu quero a derivada disso. Então, isso vai ser 1 sobre seno de x, né? Vezes a derivada do seno de x. A derivada do seno de x é cosseno de x. Isso resulta em cosseno de x sobre seno de x. E isso todo mundo sabe que cosseno de x sobre seno de x é cotangente de x. Está aí a resposta. Alguma dúvida, pessoal? Vocês estão assistindo a aula mesmo ou estão dormindo? Hein, pessoal? Cosme? Alguma dúvida, Cosme? Por enquanto, tranquilo, professor. Rapaz, fazendo aqui parece fácil. Tem que fazer, tem que fazer. Tamires? Dúvidas, Tamires? Professor, eu tô aqui, eu tô prestando atenção. Só que eu sou horrível com geometria. Então eu não sei muita coisa sobre seno e cosseno. Aí pra mim ainda é meio confuso. Mas tem que saber na ponta da língua. A derivada do seno, a derivada do cosseno, na ponta da língua. A derivada do seno é cosseno. Tô decorando. A derivada do cosseno é menos seno. Vamos voltar lá para a tela. Então, o exemplo 2 já foi. Exemplo 3. Calcula essa derivada aí. Agora observe que nós temos a principal função é a raiz. Depois é que é o ln, regra da cadeia. Então, eu quero f' de x. Tenta fazer aí. Vou dar meio minuto para vocês tentarem fazer. Meio minuto aí. Tenta fazer aí enquanto... Então, f' de x vai ser igual. Então, a regra da cadeia. Isso aqui é como se tivesse ln de x elevado a meio. Então, vai ser meio, né? Repete ln de x. Diminui 1 grau. Meio menos 1 dá menos meio. Vezes a derivada do que está dentro. A derivada de ln de x é o quê, pessoal? Fala aí. Qual é a derivada de ln de x? 1 sobre x. A derivada de ln de x é 1 sobre x. Pronto, agora é só arrumar isso aqui. Acabou. Então, arrumando isso aqui, em cima vai ficar uma vez uma só. Porque esse termo está negativo, esse termo desce, né? Então, vai ficar 2 vezes x, 2x. Esse termo desceu.
é isso aqui, é ln elevado a meio embaixo, só que meio é a mesma coisa que raiz. Então, volta a ser raiz de ln de x. E acabou. Então, está aí o resultado. O resultado é 1 sobre 2x raiz de ln de x. Mais um exemplo. Agora eu estou usando log. Por que eu estou usando log? Porque a maioria dos exercícios, dos problemas que vocês vão encontrar pela frente, sempre é ln. Mas pode ser que apareça um log. E aí vocês esquecem da fórmula. Lembra da fórmula do ln? Todo mundo lembra que a derivada de ln é 1 sobre x. E acaba esquecendo da fórmula do log. O log, que é a principal derivada, que essa daqui veio dessa, né? A derivada do ln veio dessa daqui, que é 1 sobre x ln de b. É 1 sobre x ln de b. Por isso que eu botei um exemplo com ela para ninguém esquecer. E é regra da cadeia, porque aqui não tem x, tem outra função dentro, né? Mas é a mesma coisa. Então, f' de x, log, a derivada de log de x na base 10 vai ser 1 sobre x, que é isso aqui tudo, né? Então, repete isso aqui. 2 mais seno de x, vezes, eu estou usando essa fórmula, vezes ln de b. b é 10. Então, vezes ln de 10. Vezes agora a regra da cadeia. Vezes a derivada do argumento. A derivada de 2 é 0. A derivada do seno de x é cosseno de x. Então, vezes cosseno de x. E praticamente acabou. Então, agora é só multiplicar. Uma vez cosseno. Então, a resposta final, f' de x, é igual a cosseno de x sobre 2 mais seno de x vezes ln de 10. Esses logaritmos, ou ln de algum número, a gente deixa assim, não é obrigado saber, porque isso aqui só com calculadora para saber quem é ln de 10. O único logaritmo, ou ln, que vocês têm que saber de cor é o de 0. Ou de 0 o quê? De 1. O de 1, porque o de 1 dá 0. Os outros são valores aqui que só com calculadora para saber qual é. Então, o de 1, se eu pergunto qual é o log de 1 na base 10, por exemplo, isso é 0. Ou em qualquer base, né? Log de 1 é 0. E ln de 1 também é 0. O resto, só com calculadora para saber. Então, quando não for de 1, vocês deixam lá. Se tivesse ln de 1, isso aqui seria 0, ia dar 0 aqui, ia dar uma indeterminação. Ia ter que arrumar outro jeito para resolver. Mas como foi diferente de 1, então parou aí. Alguma dúvida? Mais um exemplo para vocês tentarem fazer para ver se aprendem, viu? A atividade que vai cair para vocês vai ter isso aí. Daqui a pouco a atividade abre para vocês, valendo 2 pontos, né? Estamos encerrando já praticamente o ano, viu? Só temos aula hoje e depois na próxima semana. Porque na outra já vai ser recesso natalino, né? A outra quinta já estamos em recesso. Então, só temos aula hoje e na próxima semana. A gente encerra o assunto. Professor, Oi. Pedro perguntou se na questão vai especificar um valor de NN ou log ou tem que simplificar ao máximo. Não. Na questão, deixa lá. Se tiver ln de 5, deixa lá ln de 5. ln de 3, deixa lá ln de 3. Você só faz o cálculo quando for ln de 1. Se aparecer ln de 1, aí você sabe que é 0 e aí você resolve. Você substitui por 0 e resolve. Certo. Ok, obrigada. Vamos fazer esse aqui. Ó. Esse aqui é mais trabalhosozinho. Porque aqui tem, além de ser regra da cadeia, né? Porque é uma coisa diferente de x que está aqui dentro, ainda tem a regra do quociente aqui, né? Então, tenta fazer aí. Vou dar 1 minuto para vocês tentarem fazer esse.
Exemplo 5. Enquanto isso, eu já vou fazer a chamada para ver quem é que está atento ou quem liga a câmera e depois vai. E depois sai para ir para academia, para o que foi, e depois volta só para responder a chamada. Para academia. Tem gente assim que faz isso. Né? Vamos lá, vou fazer a chamada aqui enquanto vocês estão fazendo. 1 minuto vocês tentarem fazer. Viu? Abrir aqui o swap, ver se está abrindo, né? Porque estava em manutenção isso aqui, hoje à tarde. Ver se já está ok. Alguém já conseguiu resolver? Adneia, presente ou ausente? Presente. Apareceu, né? Alice, presente, né? Ângela, ausente? Presente. 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 Anthony, ausente? Breno, ausente? Kaline, ausente? Caroline, Presente. Cosme, presente, né? Danilo, ausente? Davi Aguiar, Presente. Emanuele, presente, né? Jenison, ausente? Gleidson, ausente? Hudson, ausente? Igor Soares, ausente? Primeira Ele foto. deu presente no chat. Deu presente? Ok. Uhum. Ingrid, ausente? Yuri, Presente, professor. Joab, Presente. Jordana, Presente. Júlia, ausente. Laila, ausente. Luan Carlos, Aqui. Marcos Vinícius, ausente, né? Pedro Henrique, Presente, professor. Presente, professor. Rafael Silva, Rutilea, ausente. Primeira foto de Rutilea. Suzana, ausente também. Tamires, Presente, tô aqui. Tamires Tô aqui. presente, né? Yuri Silva, Presente. pronto. Professor, Emanuele está presente. Minha Oi. internet travou na hora que eu fui responder.
Emanuele, eu acho que eu botei presente. Eu me lembrei de você. Sempre eu mandei primeiro a entrar. Tinha botado presente. Então, vamos lá. Conseguiram fazer? Alguém? Alguém conseguiu? Voltar aqui para a questão. Então, vamos lá. Então, eu quero a derivada disso aqui, né? Então, a derivada disso aí eu vou chamar de y, viu? Então, y'... Opa. Cadê? Caneta. Então, y'... Essa questão vai ser um pouquinho grande. Y' é igual. Então, isso aqui é o meu argumento. Então, ln é sempre 1 sobre tudo que está aqui. Então, x mais 1 sobre raiz de x menos 2. Vezes a derivada do argumento. Regra da cadeia. Ou regra do quociente, né? É uma divisão, é um quociente. Então, regra do quociente. Derivo de cima, conservo de baixo. Menos derivo de baixo, conservo de cima. Sobre o de baixo ao quadrado. Então, vamos fazer um pouco direto, né? Derivando de cima, derivada de 1 é 0. Derivada de x é 1. Então, 1 vezes raiz de x menos 2. Então, dá a raiz de x menos 2. Menos a derivada do de baixo vezes isso aqui. Então, já vou escrever logo isso aqui, né? Que não vai mudar. X mais 1 vezes a derivada do que está embaixo. Vou fazer a derivada aqui separada aqui para todo mundo acompanhar. Então, a derivada de x menos 2. Isso aqui é como se fosse x menos 2 elevado a meio, né? Então, a derivada disso aqui, que é a derivada disso aqui, é igual a meio, repete x menos 2, diminui 1 grau, fica menos meio, vezes a derivada que está dentro. A derivada de menos 2 é 0, a derivada de x é 1, então vezes 1. Então, em cima vai ficar o quê? Só 1, e embaixo fica 2 raiz de x menos 2, né? Porque isso aqui desce e volta a ser raiz. Então, o resultado é isso, da derivada desse daqui de baixo. Então, vou botar aqui, né? Eu não entendi É 1... por que é meio, professor. Oi? Eu não entendi por que é meio o x menos 2. Aqui, raiz de x menos 2 é raiz de x menos 2. Toda raiz, posso escrever ele na forma de potência. Então, raiz de 4 é a mesma coisa que 4 elevado a meio. Então, Isso eu entendi. toda raiz eu posso escrever na forma de potência. Oi? Isso eu entendi. É quando é embaixo, sabe? Tá meio... Pronto. Aí eu derivo. Quando eu derivo, né, a derivada de x elevado a 3 não é 3x elevado a 2? A derivada disso aqui tudo elevado a meio é meio, que é esse termo aqui que vem para frente. Né? Aqui, a derivada, o 3 vem para frente e diminui 1 grau. 3 vira 2. Então, a mesma coisa aqui, o meio vem para frente, repete tudo e diminui 1 grau. 1 meio menos 1, meio menos 1, isso aqui, o MMC é 2, 2 dividido por 2 dá 1 vezes 1, menos 2 dividido por 1 dá 2, 2 vezes 1, 2. 1 menos 2 é menos 1. Então, fica menos 1 sobre 2. Por isso, fica menos 1 sobre 2. Então, tá. Meio, repete tudo e diminui 1 grau. 1 meio menos 1 dá menos meio. Vezes a derivada que está dentro. Derivada de menos 2 é 0, derivada de x é 1. Então, em cima só sobra 1 vezes 1, que é 1. Como isso aqui está negativo, ele desce e fica positivo. E aí volta a ser raiz, né? Porque vai ficar x menos 2 elevado a meio, que é raiz. E esse 2 que já estava aqui, né? Então, o resultado dá 2 raiz de x menos 2. E embaixo, então aqui, derivo o primeiro, conservo o segundo, que deu isso. Menos, derivo o segundo, conservo o primeiro, que deu isso. Sobre o segundo ao quadrado. Isso aqui é ao quadrado, corta a raiz, né, com o quadrado, né? Então, raiz de x menos 2 ao quadrado, corta a raiz com o quadrado. Então, sobrou x menos 2. Professor, Oi. eu não entendi o começo. Por que que fica 1
sobre x mais 1 sobre Vamos raiz lá. de x menos 2. ln de x. Quem é a derivada de ln de x? 1 sobre x. Então, a derivada de ln disso aqui tudo é 1 sobre isso aqui tudo. Isso está fazendo papel de x. Aí. Tudo isso aqui está fazendo papel de x. Se a derivada de ln de x é 1 sobre x, a derivada de ln disso aqui tudo é 1 sobre isso aqui tudo. Mas, como é regra da cadeia, vezes a derivada disso aqui tudo. A derivada disso aqui tudo é isso aqui que a gente fez. Porque aqui, ó, aqui também podia ser também, vezes a derivada de x. Só que a derivada de x é 1. Então, não tem por que fazer isso. Então, a derivada de ln de x é 1 sobre x, acabou-se. A derivada de qualquer coisa diferente de x é 1 sobre essa qualquer coisa, vezes a derivada dessa qualquer coisa. Por isso é importante vocês saberem derivar, eu falei lá no início, tem que saber derivar as coisas básicas, coisas bem simplesinhas, porque depois vai cada vez aumentando mais. Ah, certo. Então, sempre que tem um ln, vou colocar um 1 e, por exemplo, se fosse só o x mais 1, seria só o x mais 1 embaixo do 1, certo? Isso. Aí, Ah, entendi. vezes E a no resto você derivada do fez x pela mais 1. cadeia, certo? Isso. Ah, entendi. Obrigada. Então, resultando disso aqui. Agora eu vou arrumar isso aqui, né? Então, arrumando isso aqui, vai ficar 1 sobre x mais 1 sobre raiz de x menos 2 vezes. Arrumando isso aqui agora, deixa eu ver como é que eu arrumo. Vou fazer o MMC, aqui é como se tivesse um embaixo desse. Então, o MMC de 1 e 2 raiz de x menos 2 é 2 raiz de x menos 2. Então, esse é o MMC desse termo aqui, que é 1 embaixo, com esse termo aqui. Que isso aqui multiplica com 1, né? Então, isso aqui ficou aqui em cima. Então, o MMC é isso. Tudo isso dividido por 1 dá ele mesmo, né? Ou seja, se eu pego 2 dividido por 1 é 2. 2 vezes o que está em cima. Então, tudo isso dividido por 1 é tudo isso. Tudo isso vezes raiz de x menos 2 vai ficar raiz de x menos 2 vezes raiz de x menos 2. Então, vai ficar raiz de x menos 2 ao quadrado. Então, vai cortar o quadrado com a raiz. Então, só vai sobrar em cima 2. Né? Vai ficar 2 raiz de x menos 2 vezes isso aqui. Professor, não estou entendendo não. Tem como voltar um pouquinho aí, que eu acho que eu voei. Também não entendi, não? Vamos lá. Nessa parte eu Essa também parte ficou entendi. 2 raiz de Vou x voltar aqui, menos vou 2. fazer aqui separado. Vai. Aqui é raiz de x menos 2 menos. Aqui eu estou multiplicando isso aqui vezes 1, é ele. Aqui não tem nada embaixo dele, eu coloco 1. Aqui tem 2 raiz de x menos 2. Então, esse termo aqui é esse aqui, menos esse outro termo aqui é esse aqui. O MMC de 1 e 2 raiz de x menos 2 é 2 raiz de x menos 2. Quando eu faço tudo isso dividido por 1, resulta nele mesmo. Né? Vou pegar aqui um número simples. 2 menos 3 sobre 5 e aqui 1. O MMC de 5 em 1 é 5. 5 dividido por 1 dá 5. E vou fazer 5 vezes 2, que dá 10. O MMC de 5 dividido por 5 é 1. Eu faço 1 vezes 3. Então, sempre é isso, né? O MMC, quando eu divido por esse, vai dar esse. Né? 5 dividido por 1 dá 5. 5 vezes 2, 10. 5 dividido por 5 dá 1. 1 vezes 3, 3. Então, a mesma coisa aqui. Tudo isso dividido por 1 dá ele mesmo. 2 aí de x menos 2. Vezes isso aqui. Vou botar aqui, em vez de fazer direto. Então, vai ficar 2 raiz de x menos 2 vezes x menos 2. Que é isso aqui. Aí, menos. Tudo isso dividido por ele mesmo dá 1. 1 vezes x mais 1. Vou botar entre parênteses. 1 vezes x mais 1 é x mais 1. Quando eu faço essa multiplicação aqui, é como se fosse isso aqui. Raiz de 4 vezes raiz de 4. Raiz de 4 vezes raiz de 4 é raiz de 4 ao quadrado, ou seja, 4. Porque corta raiz com raiz, porque vai ficar raiz de 4 ao quadrado. Então, dá 4. Então, ele, vezes ele mesmo, corta as raízes. Vai sobrar 2
x menos 2, né? A raiz vai embora e só sobra x menos 2, né? Raiz de 4 vezes raiz de 4 dá 4. Raiz de x menos 2 vezes raiz de x menos 2 dá x menos 2, vezes o 2 que já estava aqui para multiplicar. Aí aqui eu vou fazer menos x e menos 1, né? Agora eu vou fazer a distributiva aqui. Então vai ficar 2x. Peraí, mas ainda tem. Deixa eu apagar aqui esse monte de rabisco que eu fiz. Para ter espaço. Só que o que eu fiz agora? Eu só fiz só essa parte de cima aqui. Ó. Só essa parte de cima. Eu peguei esse termo aqui sobre 1 e joguei isso aqui sobre isso aqui e fiz uma EBC. Então, só fiz só essa parte de cima. Está faltando sobre isso aqui, né? Então, sobre x menos 2. Pronto, agora eu vou fazer a distributiva ali. Então, vou repetir agora tudo isso aqui que está na frente. 1 sobre x mais 1 sobre raiz de x menos 2 vezes x menos 2 é esse termo daqui de baixo. E agora esse termo aqui de cima. Aqui vai ficar 2x menos 4. 2x menos 4 menos x menos 1. E embaixo continua 2 raiz de x menos 2. Aí 2x menos x fica x. Vou vir para cá. Repetir tudo isso aqui. X mais 1 sobre raiz de x menos 2 vezes. A parte de baixo não vai mudar. Em cima vai ficar 2x menos x é x. E menos 4 com menos 1 é menos 5. Embaixo, x menos 2. Aqui, ó, como tem esse elemento sobre esse, o traço principal é esse de cá. Então, aqui eu posso botar um embaixo para fazer extremos por meios. Aqui é a mesma coisa. Aqui o traço principal é esse. Então, aqui eu posso botar um embaixo para fazer extremos por meios. Vai ficar esse raiz de x menos 2 sobre. Aqui, uma vez extremos por meios, né? Uma vez x mais 1 é x mais 1. Vezes extremos, uma vez x menos 5 é x menos 5. Por meios, esse vezes esse. Então, dá 2 x menos 2 vezes x menos 2 na raiz. Então, eu fiz aí 2 vezes isso aqui, vezes isso aqui. Então, tá aí. Tá tudo multiplicando, hein? Tá tudo isso multiplicado por isso aqui. Então, como é multiplicação, eu posso botar tudo em um traço só. Então, vai ficar x menos 5 vezes raiz de x menos 2, que é essa parte de cima, viu? Sobre x mais 1 vezes 2 vezes esse, vezes esse. Então, vou botar só na ordem, botar o 2 só na frente. 2, x mais 1, x menos 2 e raiz de x menos 2. Então, isso aqui é só multiplicação. É como se tivesse assim, 2 vezes 3 vezes 4 em cima. E embaixo, como se tivesse 7 vezes 11 vezes 3. Mais ou menos isso. Né? Então, eu tenho isso aqui. Então, esse 3 eu posso cortar com esse 3. Então, é a mesma coisa. Esse raiz de x menos 2 eu posso cortar com x menos 2. É a única coisa igual que tem, em cima e embaixo. De igual só tem esse termo. Raiz de x menos 2 com raiz de x menos 2. Os outros são termos diferentes. Então, finalmente, vou apagar aqui essa parte de baixo.
E aí, finalmente, eu tenho um resultado. Então, o meu y' é igual a x menos 5 sobre 2x mais 1 vezes x menos 2. Se vocês quiserem fazer essa multiplicação, pode fazer, mas não vai mudar em nada, porque não vai cortar mais nada. Não tem mais como cortar mais nada. Então, como não vai cortar nada, não tem necessidade de abrir essas multiplicações. Então, a gente só abre quando a gente percebe que alguma coisa vai cortar. Como não vai cortar nada, então o resultado final está aí. X menos 5 sobre 2, x mais 1 vezes x menos 2. Está aí o resultado final. Não tem como simplificar mais nada. Agora, observe o seguinte. Então, a gente fez isso aí. É o que eu disse, que ia dar mais trabalho. Porém, se primeiro simplificar a função dada usando as propriedades do logaritmo, então a derivada fica mais fácil. Então, eu, em vez de eu tentar derivar isso aqui logo de cara, eu posso usar a propriedade do logaritmo, que diz logaritmo do quociente é a diferença dos logaritmos. Então, ou seja, eu tenho uma propriedade que diz ln de A sobre B é igual a ln de A menos ln de B. Eu tenho essa propriedade que diz isso. Então, observe, em vez de querer derivar logo isso de cara, eu posso separar em dois ln. ln de x mais 1 menos... e ainda tem essa propriedade também, né? Eu sei que ln de B elevado a C, isso é igual a C ln de B. Então, veja, a raiz aqui, ó, ia ficar ln elevado a 1 meio, né? Que raiz é a mesma coisa da potência de meio. Essa potência sai do ln. E eu fico com isso. ln de x mais 1 menos meio ln de x menos 2. Então, eu usei as propriedades do logaritmo. Então, tem que lembrar das propriedades do logaritmo. Que diz o seguinte. ln de A vezes B é igual a ln de A mais ln de B. Tem essa outra, que ln de A sobre B é ln de A menos ln de B. E essa outra que diz ln de A elevado a C é C ln de A. Então, lembrando bem dessas propriedades, facilita o cálculo. Então, em vez de calcular o ln disso aqui, eu simplifico para calcular a derivada disso aqui, porque a derivada da diferença é a diferença das derivadas. Então, eu derivo só esse menos a derivada desse aqui. Então, vai ficar assim, ó. Eu acho que já está feito, né? Será que está feito? Não, está não. Então, vamos lá. Então, vai ficar a derivada de ln de x mais 1. Quem é? É 1 sobre x mais 1 vezes a derivada de x mais 1. Derivada de 1 é 0, derivada de x é 1. Olha que derivada simples ficou. Derivada de x mais 1 é 1 sobre x mais 1 vezes a derivada de x mais 1, que vai dar 1. Acabou-se essa primeira parte. Feito. Aí menos a derivada disso aqui. Lembre-se disso aí. Quando eu tinha 2, se eu tiver 2 vezes x elevado a 3, por exemplo, e eu quero fazer a derivada, isso aqui é a mesma coisa de eu fazer 2 vezes a derivada só desse termo aqui. Ó. A derivada de x elevado a 3 resulta em 3x elevado a 2. Depois eu faço a multiplicação. E aí dá 6x elevado a 2. Isso a gente aprendeu lá no iniciozinho da derivada, né? Que a gente pode só fazer a derivada disso aqui e depois multiplicar com o termo da frente. Só que é tão simples que a gente já faz direto, né? A gente diz 6x elevado a 2. Mas aqui, ó. Então, se eu tenho um número aqui, eu deixo esse número quieto e faço a derivada só desse termo aqui, ó. Vezes a derivada desse termo aqui. A derivada desse termo aqui é simples. É 1 sobre x menos 2 vezes a derivada de x menos 2. Derivada de menos 2 é 0. Derivada de x é 1. Veja como ficou simples. Olha, aquele cálculo todo que a gente fez aqui, essa doidice toda aqui. Olha isso aqui como ficou um negócio bem simples.
Separei, usando a propriedade, o ln do quociente é a diferença dos ln, né? Então, é ln do de cima menos o ln do de baixo. A potência vem para frente multiplicando. Depois, a derivada ficou bem simples. A derivada disso aqui é 1 sobre x mais 1 vezes 1, menos meio, que é esse termo aqui. Derivada de ln de x menos 2 é 1 sobre x menos 2 vezes 1. Acabou-se. Então, aqui ficou o quê? 1 sobre x mais 1 menos 1 sobre 2x menos 2. Né? Porque 2 vezes isso aqui. Veja que coisa simples. O MMC é só juntar tudo. 2x mais 1 e x menos 2. Botando tudo multiplicando. O MMC é só multiplicar tudo. Então, 2 vezes esse termo todo aqui, né? X mais 1, e vezes esse termo todo aqui, x menos 2. Tudo isso dividido por isso, sobra isso. Esse vezes o número de cima. Então, ficou 2x menos 2. Menos tudo isso dividido por isso, sobra esse termo aqui. Esse termo vezes 1. X mais 1. Tirando, fazendo a distributiva aqui do sinal. Vou fazer a distributiva aqui também. Então, vai ficar 2x menos 4 menos x menos 1. Sobre aqui é só repetir embaixo. X mais 1, x menos 2. Finalmente, 2x menos x é x. Menos 4 com menos 1 é menos 5. Acabou, se repete tudo embaixo. 2x mais 1, x menos 2. Mesmo resultado que a gente achou fazendo da outra maneira. Veja quantas linhas a gente fez de conta. Olha. Que pingo de conta a gente fez. Olha o resultado anterior. Quanta conta a gente não fez. Olha. Que catatal de coisa. Olha. A possibilidade de errar bem maior aqui. E tem muita conta aqui fazendo. Então, em vez de querer fazer, olhou, querer fazer logo direto, usa a propriedade do logaritmo e usa a propriedade do logaritmo, que é uma dessas três aqui, ou produto, ou quociente, ou potência, usa a propriedade e depois faz a derivada separadamente. A derivada desse e a derivada desse. Depois só é coisa do ensino médio. Simples e fácil, pessoal? Simples e fácil, né? Vamos lá que ainda não acabou o assunto. Derivação logarítmica. Então, o que é derivação logarítmica? Os cálculos de derivadas de funções complicadas, envolvendo produtos, quocientes ou potência, podem muitas vezes ser simplificados, tomando-se logaritmos. O método usado, no exemplo a seguir, é chamado de derivação logarítmica. Então, o que é isso? Por exemplo, se eu tenho essa função aqui, ó, veja que função complicada para se resolver. Ó. Eu tenho uma potência aqui, vezes um produto com uma raiz que tem um x, a potência aqui, um quociente dessa função aqui elevado a 5, ou seja, eu tenho regra do produto, regra da cadeia, regra do quociente, tem muitas regras aqui para se resolver. Então, é uma derivada um pouquinho complicada para ser feita. Então, o que é que a gente pode fazer? Deixa eu ver se eu botei aqui o cálculo. Não. Então, o que é que a gente pode fazer? Em vez de querer resolver isso aqui na raça, usando as propriedades que a gente já conhece, a gente pode fazer o seguinte, aplica logaritmo nos dois lados, aplica ln. Então, eu tenho ln de y igual a ln de tudo isso aqui. X elevado a 3/4 vezes raiz quadrada de x2 mais 1 sobre 2x mais 2 elevado a 5. Apliquei ln tudo. Se eu apliquei ln, eu posso usar aqui as propriedades dos logaritmos. Ou seja, logaritmo do produto, logaritmo do quociente, logaritmo da potência. Posso usar essas propriedades. Então, aqui não tem o que ser feito, ln de y, mas aqui eu posso usar. Então, aqui eu posso ter ln de tudo que está em cima, x elevado a 3/4. Vou transformar logo isso aqui em potência, viu?
x ao quadrado mais 1 elevado a meio. Aí menos, né? Que o quociente vira menos. Menos ln de tudo isso aqui. 2x mais 2 elevado a 5. Aqui tem produto aí. Tem esse termo vezes esse. Então, isso aqui é a mesma coisa que ln de x elevado a 3 quartos. O produto vira soma. Mais ln de x2 mais 1 elevado a meio. Menos ln de 2x mais 2 elevado a 5. Então, primeiro eu usei a propriedade do quociente, separei em dois ln's dividindo. Depois usei a propriedade do produto, o produto vira 2ln somando. E agora a regra da potência. Então, isso aqui é igual, a potência vem para frente. 3 quartos de ln de x, mais meio de ln de x ao quadrado mais 1, menos, a potência vem para frente, 5 ln de 2x mais 2. Pronto, agora só ficou funções simples. ln de x, ln de x2 mais 1, ln de 2x mais 5. Então, isso aqui é ln de y. Agora eu faço derivação implícita. Derivação implícita, o quê? Derivo a função aqui, derivada de ln de qualquer coisa, é 1 sobre qualquer coisa, né? Como é derivação implícita, e y depende de x, sempre aparece o quê? Y'. Então, derivada de ln de y, 1 sobre y vezes y'. Igual. Agora aqui é bem simples. Aqui esse número sempre mantém, né? 3 quartos, vezes a derivada de ln de x. Derivada de ln de x é, hein, pessoal, quanto é? Quanto é a derivada de ln de x? 1 sobre x. 1 sobre x, isso. Muito bem. Então, é bem simples. Repete 3 quartos, derivada 1 sobre x. Mais, repete aqui 1 meio, vezes, derivada disso aqui tudo, é 1 sobre isso aqui tudo, x2 mais 1, vezes a derivada disso aqui tudo. Derivada de 1 é 0, derivada de x ao quadrado é 2x. Aí menos, repete 5, vezes, derivada de ln de 2x mais 1 é 1 sobre 2x mais 2, quer dizer, vezes a derivada disso aqui tudo. Derivada de 2 é 0, derivada de 2x é 2. Praticamente acabou, né? Vou passar aqui para cima, viu? E para cá para cima. Então ficou. Professor, Oi? tem um negócio errado aí. O quê? Diga aí. Não é 2x mais 2, é 3x mais 2. Frank observou. Ah, certo. Muito bem. É 3 aqui, né? Então, 3, 3, 3, 3, 3. Obrigado. Então, ficou 1 sobre y, y' igual. Agora é só arrumação, viu? 3 vezes 1 é 3. 4 vezes x é 4x. Mais. Aqui em cima, 1 vezes 1 é 1, vezes 2x é 2x em cima. E embaixo, cadê? É só botar 2 entre parênteses isso aqui. Então, 2 mais 1. Aí menos 5 vezes 1 é 5 vezes 2 é 10. Sobre 3x mais 2. Espera aí, opa, aqui tem a derivada 3, né? E a derivada é 3, que era 3x. 0, a derivada de 3x é 3, então é 15. Não é 10, é 15. Acabou-se. Está multiplicando, passa por... Tá, é como se tivesse y' sobre y. Então, o y dividindo, passa para o outro lado multiplicando.
porque o que eu quero saber é só y'. Então, y' é igual a y, passou para o outro lado, passa multiplicando, que ele está aqui embaixo, ele como se ele estivesse aqui embaixo do y, né? Porque uma vez y' é y', e aqui é como se tivesse em 1, uma vez y é y. Então, ficou y' sobre y. Está dividindo, passa multiplicando. Então, ficou y multiplicando com tudo isso aqui. Então, tudo isso aqui é o quê? Eu acabei repetindo, né? Cadê? Eu acabei... Ah, tá aqui. Então, o y passou para cá, 3 sobre 4x, mais 2x. Eu posso cortar esse 2 com esse 2. Então, fica só o x em cima, sobre x2 mais 1, menos 15 sobre 3x mais 2. Não precisa querer fazer MBC, não precisa querer resolver nada, porque é muito complicado. Então, basta isso. E, para finalizar, substituir o valor de y'. Y' é tudo isso aqui, ou seja, o valor de y, né? Y é tudo isso aqui. Então, meu y', na realidade, vai ficar o y, que é tudo isso aqui, x elevado a 3 quartos, raiz de x2 mais 1 sobre 3x mais 2 elevado a 5. Tudo isso vezes isso aqui, né? Que é 3 sobre 4x mais x sobre x2 mais 1 menos 15 sobre 3x mais 2. Então, tá aí. Esse é meu resultado. Então, observe, não tem complicação. Apesar de ser grande, parece ser assustadora a questão, mas não tem, porque aqui, usou a propriedade, ensino médio isso aqui. Propriedade logaritmo. Quociente vira subtração. Produto vira soma. E potência vira um produto, né? A potência vem multiplicando com ln. Aí depois o quê? Faz a derivação implícita. Derivação implícita de ln de y é 1 sobre y vezes y'. Derivação implícita de ln de x é 1 sobre x. Derivação de ln de x2 mais 1 é 1 sobre x2 mais 1 vezes a derivada de x2 mais 1. Derivada de 1 é 0, derivada de x2 é 2x. Derivada de ln de x2 mais 2, de 3x2 mais 2, é 1 sobre 3x. De 3x mais 2 é 1 sobre 3x mais 2, vezes a derivada de 3x mais 2. 3x de 2 é 0, de 3x é 3. Pronto. Só a arrumação, está dividindo, passa multiplicando, o valor sempre vai estar, o valor dele, então, vai botar o valor dele na frente e o resto que a gente calculou. Então, sempre bem simples. Se a gente não fosse usar isso, dá para resolver sem usar isso. Só que é conta de encher o quê? 2 ou 3 folhas de um caderno, fazendo conta aqui, viu? E isso é uma conta simples. Contas mais complicadas. Quais são os passos que a gente deve ter para fazer isso? Então, sempre que tiver uma questão muito complicada, toma o logaritmo natural em ambos os lados da equação. E use a propriedade de logaritmo para simplificar. Então, primeiro passo, aplica ln dos dois lados e usa a propriedade de logaritmo para simplificar. Então, apliquei ln dos dois lados, usei as propriedades. Está aqui, até essa parte aqui, né? Não, até essa. Usei as propriedades do logaritmo. Então, esse foi o passo 1. Passo 1 foi daqui até aqui. Apliquei ln e usei as propriedades. Depois, faz a derivação implícita em relação a x. E, por último, isola o y'. E aí a gente tem o resultado. Um exemplo para a gente acabar a aula de hoje. Só esse exemplo aqui. Calcular essa derivada. Observe que é uma derivada que é impossível fazer sem usar logaritmo, porque não tem essa regra aqui, de x elevado a x. Não existe essa regra. Existe o x elevado a um número, para a gente derivar, e aí o resultado seria 5x4, ou um número elevado a x. E aí, para a gente derivar, a gente usava aquela derivada, né, que é
é 5 elevado a x, que a gente acabou de ver na estante. 5 elevado a x vezes ln de 5. Né? Então, ou é x elevado a um número, que aí desce o número e diminui o grau, ou um número elevado a x, que aí repete ele vezes ln do número. Então, uma dessas duas. Quando está os dois juntos, não tem regra para isso. Então, praticamente impossível derivar sem conhecer esse método da derivação logarítmica. Por quê? Eu vou aplicar ln dos dois lados e aí sim dá para sair fácil, fácil. Então, aplicando ln dos dois lados, vai ficar ln de y igual a ln de x elevado à raiz de x. Usando a propriedade, potência vem para frente. Repete aqui, ln de y igual a raiz de x vezes ln de x. Raiz de x, vou até ainda ajeitar mais um pouquinho. Raiz de x é x elevado a meio, né? Vezes ln de x. Agora sim, eu vou derivar tudo implicitamente. Então, derivada de ln de y é y' sobre y, né? Que é 1 sobre y vezes y'. Então, tá aí, y' sobre y. Aqui eu tenho regra do produto. Derivo o primeiro, conservo o segundo, mais derivo o segundo, conservo o primeiro. Então, a derivada de x elevado a meio é meio. X elevado a menos meio, então vai descer, então vai ficar isso aqui, né? Meio raiz de x. Conservo o segundo, ln de x. Mais, derivo o segundo, 1 sobre x. Conservo o primeiro, x elevado a meio. Arrumando isso aqui, já vou passar até o y' para o outro lado, viu? Ou o y para o outro lado, tá dividindo e passar multiplicando. Então, y vezes, arrumando isso aqui é o quê? ln de x sobre 2 raiz de x, mais, aqui eu vou voltar a ser raiz, né? Tem gente que quer resolver isso aqui, né? Eu nem me interesso muito de resolver isso. Posso deixar assim mesmo. Tem gente que quer subir isso aqui, ficaria o quê? Ficaria assim, x elevado a meio vezes x elevado a menos 1. E aí, somando isso aqui, ficaria x elevado a menos meio, né? Menos meio, que resultaria só em 1 sobre raiz de x, né? Ficaria 1 sobre raiz de x só, em vez de ficar assim. Mas pode deixar assim, não tem problema. E quem é y? Finalmente, y' é x elevado a raiz de x vezes ln de x sobre 2 raiz de x mais raiz de x sobre x, ou, se preferir, x elevado a raiz de x, ln de x sobre 2 raiz de x, mais 1 sobre raiz de x. É a mesma coisa, né? Isso aqui é como se fosse multiplicado pelo conjugado. Então, multiplica em cima e embaixo por raiz de x, fica raiz de x em cima e x embaixo. Então, tanto faz. Né? Quem quisesse resolver essa conta, resolvia, mas não tem necessidade. Então, pode parar aqui, sem problema. Ou seja, não queiram complicar. O objetivo é sempre simplificar. Então, aplica ln dos dois lados, usa as propriedades do ln e depois faz a derivação. Agora tem que lembrar. Tem produto, a regra do produto na derivada. Tem quociente, a regra do quociente na derivada. Ok? Eu acho que acabamos por hoje. Isso. Então,